Bem, dessa vez eu já falei sobre a medicação, né, a modafinila. Eu vou falar um pouco sobre o uso off-label dela, né, baseado em estudos, enfim, evidências. A modafinila, tá, ela é liberada pela Anvisa no Brasil, tá, para quem tem narcolepsia e também para trabalhadores de turno noturno, médicos, forças militares, enfim, que muitas vezes tem que se submeter a horas, a estados maiores de vigília para ir com a mesma perícia. Então, tu tem indicação em bula do uso da modafinila, tá? Modafinila, tá, foi uma medicação, tá, usada na invasão do Iraque, se eu não me engano, na Segunda Guerra do Iraque, tá, e foi uma medicação desenvolvida pelo exército francês para fins de uso militar, né? Então, em vários países tem essa indicação também, né? Então, vou falar um pouco sobre os usos off-label da medicação, né? A medicação é muito utilizada por nós, tá? Para pacientes com depressão e fadiga como sintoma residual, tá? Com perda cognitiva também, tá? Lembrando, tá? Que a fadiga e a sedação ou a sonolência, tá? Por si só, rouba a cognição, a tua capacidade de processamento, memória evocativa é prejudicada pela questão, por esse simples fato. Então, motivo para muitas vezes as anfetaminas que têm indicação formal como a lisdexanfetamina, como o metilfenidato, darem sim resultado, tá, em concurseiros e enfim, que fazem esse uso. Não tô fazendo juízo de valor se é bom ou ruim, longe disso, mas que funciona por esse mecanismo, funciona, né, te permitindo um tempo a mais de estudo em detrimento da fadiga. Então, mas voltando para a modafinila, tá? A modafinila pode ser utilizada, tá, em pacientes deprimidos, tá? Ou que a gente precisa de uma resposta mais imediata, em que os antidepressivos de início não fazem aquele efeito da apatia, da avolia, tá? Tu pode ter, não existe estudos e recomendações que por hora que mantenham a droga por por mais um tempo, mas na vida real isso funciona diferente. Muitas vezes é utilizado em pacientes com FOG, tá, com aquela neblina cerebral da fibromialgia, tá, e agora do Covid-19 também, tá. Vejo colegas utilizarem, tá. A modafinila também pode ser utilizada em pacientes com muito debilitados, como cânceres graves, né? E outras situações, muitas vezes pacientes terminais, pode ser lançado o uso da modafinila. E existem alguns estudos demonstrando também uma boa ação dela em pacientes no climatério ou pós-menopausa, com aquela perda cognitiva da redução dos hormônios, né? Então, é uma maneira possível, um potencial legal para certos casos o uso da modafinila, né? E tem outros casos para dependências químicas, principalmente de uso off-label para derivados da cocaína, enfim, que também falei já em outro vídeo, né? Então era isso, e é uma medicação barata. E lembrando, tá, isso no livro do Stahl, ele fala que o menos pode ser mais. Então, tem um bom grupo de pacientes com dose de meio comprimido de 100 já terem uma boa resposta ao medicamento, inclusive maior do que se usasse uma dose de 100 ou 200 miligramas, né? Sendo que nos estudos a gente vai achar doses muito maiores, 200, 400, 600 miligramas de modafinil, o que torna um pouco impraticável em função de custos, né? É uma alternativa barata, relativamente barata, se for feito o uso de meio comprimido ou mesmo um comprimido de 100 miligramas, né? Então, é uma alternativa interessante, tá? O que eu acabo fazendo, tá? Quando utilizo a medicação, Gustavo, muitas vezes para uma redução de riscos ou enfim de danos, eu ofereço a medicação para pacientes que têm
profissões onde estão expostas a situações de risco que não podem dormir. Então, aconselho, vejo se não tem potencial de abuso, enfim, todas aquelas contraindicações, mas é uma medicação que eu ofereço para muitos pacientes, por exemplo, caminhoneiros, enfim, sendo que um sono em momento inadequado pode gerar um desastre muito grande para o paciente e para os outros, e sem falar que hoje existe uma pandemia de uso de drogas ilegais para os famosos rebites, para os caminhoneiros ficarem aliás, minto, não, o rebite quase não é mais encontrado, tá? Porque ele foi retirado do mercado, foi para Mona, etc., pela Anvisa, e muitos dos caminhoneiros foram para outros tipos de estimulantes, inclusive ao crack, né? Então, é isso. Então, muitas vezes a prescrição dessa medicação pode ser uma alternativa de redução de danos e mesmo de evitar acidentes, né? Então, essa é a minha opinião sobre o uso dela.